Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar exclusivo da Best Center. E o tema hoje é melhores práticas na gestão dos canais de venda físico e online. Eu gostaria de agradecer a participação de todos que estão conectados. Sou Carlos Montenegro, diretor-geral da Best Center, e eu mediarei nossa conversa hoje. Nos últimos meses, nós assistimos uma revolução na nossa maneira de viver, trabalhar e principalmente de consumir. O processo de digitalização de produtos e serviços já era uma realidade. E eu acho que com a pandemia do Covid-19, essa tendência ela parece ter acelerado. Isso porque durante o período aí que nós passamos em isolamento, o digital, o online, ele se tornou a única alternativa para viabilizar muitas atividades, do varejo. Eu acho que ainda é cedo para nós traçarmos como vai ser o comportamento desses consumidores após a retomada, a reabertura das operações de comércio e serviços, mas, sem dúvida, acho que é inegável que a pandemia levou uma grande quantidade de varejistas e de consumidores para o mundo digital. E isso deve provocar alguns efeitos duradouros em alguns segmentos do varejo. Do lado dos varejistas, a migração para o online ela traz uma série de desafios, não é trivial fazer essa migração para online. E o nosso objetivo hoje é justamente nós debatermos de que forma os varejistas, os lojistas, eles podem extrair o maior valor de cada um dos seus canais de venda, físico e online, sempre focando, obviamente, no aumento das vendas e na fidelização dos clientes. Para cobrir esse tema, nós temos hoje com a gente 3 convidados super especiais, especialistas aqui nas áreas de trade marketing, transformação digital, omnichannel e operação de varejo. O nosso primeiro convidado é a Tânia Miné, professora de pós-graduação na ESPN e na SPM, desculpa, e na FIA, e também diretora da Trade Design. A Juliana Sacchi, que é cofundadora e sócia-diretora da Retail Hub, que é uma empresa especialista em soluções digitais para o varejo. E o Vitor Leite, que é diretor da Petcamp, responsável pela estratégia comercial e toda a expansão da rede que é sediada em Campinas. Tânia, Juliana e Vitor, mais uma vez, muito obrigado por estarem conosco essa noite. Gostaria de começar com vocês com uma breve apresentação. Conte um pouquinho, vamos começar com a Tânia. Tânia, conta um pouquinho sobre você. Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Obrigada, Carlos, Deise, Juliana da Best Center. Prazer, Juliana e Vitor, que eu me conectei agora com vocês também. Eu estou muito contente de estar em conjunto com vocês. Gostaria de falar rapidamente sobre a minha carreira. Perdão que é o meu telefone aqui, gente, isso é home office. Me perdoem, pessoal de telemarketing firme aí. E eu estou num momento tenho uma experiência grande em empresas de bens de consumo, trabalhei muitos anos no mercado e faz 7 anos que eu migrei para esse mundo da acadêmico e sou hoje consultora e trabalho, de fato, com muito próximo a varejo indústria, e estou no mundo acadêmico preparando os meus alunos aí para fazer um trabalho bacana no que diz respeito a trade marketing. E estou super à disposição de todos aqui para a gente fazer um belo webinar. Tá bom? Obrigado, Tânia. Juliana? Bom, boa noite, sejam bem-vindos, Carlos? Muito obrigada pelo convite, Juliana, Deise também.
Bom, a minha trajetória, ela não foi tão certeira ali no digital, né? Então, eu sou advogada de formação, com pós-graduação em Direito do Comércio Internacional, e aí fiz um shift total na minha vida, fui para a parte de digital, me especializei em omnichannel, em transformação digital. Hoje eu sou a diretora do Comitê de Marketplace de Shopping Center da ABECOM, que é a maior associação de e-commerce do Brasil. Sou membro jogadora da Abrace também, né, do Prêmio de Inovação. A Abrace é a associação de shopping center também. E a nossa empresa é muito focada em varejo e shopping center, então a gente faz toda essa parte de transformação. E é um prazer estar aqui hoje para falar com vocês. Obrigado, Juliana. Vamos lá, Vitor. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Tânia, Juliana. Agradecer ao pessoal do Best Center aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, de aprender um pouco mais aí com todos vocês. Eu cresci no varejo, tá? Na minha história aqui, meu pai é fundador da Petcamp, ele começou a empresa em 85 e eu sou de 83, em 93, quando eu estava com 11 anos, eu já comecei a atuar dentro da loja com informática, fazendo programação em Axis, comecei bem cedo a vivenciar isso e tentar buscar facilidades para o meu pai, né? Crescemos junto e comecei a assumir toda essa parte de expansão desde 2003 para começar a crescer e ter foco 100% em varejo, né? A Petcamp, ela tanto em varejo, atacado, ela tem marca própria, tem produção de alimentos para cães. Então, a gente atua em todos os negócios possíveis. Até fornecer software, a gente fornece para os nossos fornecedores, né? A gente é fornecedor dos nossos fornecedores também. Bom, a gente tem uma visão bem ampla aí sobre toda essa necessidade de tecnologia no varejo, que está tendo agora de cenário. Aqui na Petcamp a gente encarou com bastante critério essa mudança que está sendo colocada para a gente através desse problema do Covid, né? Então, estamos aí aprendendo a cada dia novidade, como lidar direto com o cliente com isso, como lidar com as frustrações que os clientes estão tendo e as expectativas novas dele. Muito legal, Vitor. Obrigado. Tânia, Juliana e Vitor, mais uma vez, obrigado por vocês participarem. Antes de passar para a nossa sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de reforçar para todos os nossos participantes que para o nosso debate ficar mais rico aqui, por favor, enviem perguntas. Nós deixamos aqui a ferramenta de perguntas aqui do aplicativo aberta, podem enviar perguntas. Vamos responder a algumas das perguntas online aqui, ao vivo, e aquelas perguntas que não forem respondidas por questão de tempo, nós depois enviaremos as respostas para vocês por e-mail, tá bom? Então, passando agora para a nossa sessão de perguntas e respostas, eu queria começar com a Tânia, perguntando aqui assim, o que nós podemos esperar em relação a essa questão do comportamento do consumidor nesse período de retomada das operações, né? E nos próximos meses, obviamente, que virão. Bom, uma excelente pergunta, né? Enquanto até outro dia estava assistindo um webinar do varejo, do Abílio Diniz, que é um super, né? Uma pessoa ícone aí do nosso varejo brasileiro. E eu acho que até a gente ter a vacina, a gente vai ter ainda muito essa questão de insegurança, né, Carlos? Acho que esse ponto das pessoas não se sentirem confortáveis e seguras de fazerem uma compra. Eu vou comentar, eu tenho até alguns slides para dividir com vocês, mas eu acho que nos próximos meses, até que a gente tenha a tal da nova normalidade, como muitos têm falado, que as pessoas tenham segurança que elas podem
se deslocar aos pontos físicos de consumo, né, as lojas físicas, elas ainda vão ter muito esse cuidado de planejar a compra, de fazer uma compra, de tentar fazer tudo no mesmo local, de tentar resolver a vida delas ali naquele centro comercial, não fazer grandes deslocamentos das suas residências, para quem está, obviamente, em isolamento ou está em quarentena ainda, né, não está podendo sair. Então, eu acho que até que a gente tenha essa segurança, o nosso comportamento vai mudar, a gente vai querer ter essa venda, essa interação mais sem toque, sem contato com o vendedor, com a loja, ainda muito tateando ainda muito para o consumidor se sentir seguro. Eu mesma tenho feito compras em lojas físicas, observando esse comportamento, as pessoas ainda estão muito assustadas. Eu estou aqui em São Paulo, né? Então não posso falar muito pelos outros locais. Por um outro lado, né, Carlos, acho que tem um desafio muito grande, o país é um país continental, a gente pega alguns setores que estão crescendo 2 dígitos, né? Como, por exemplo, o setor do atacarejo, né? Do varejo alimentar, aquele varejo que a gente chama de cash and carry, que estão crescendo muito. Por quê? Porque as pessoas também estão se abastecendo as suas residências, abastecendo os transformadores que voltam a trabalhar agora, cafés, padarias, ambulantes, dogueiros, food trucks que começam a voltar à sua atividade e se abastecem muito nesse canal. Então, a gente tem comportamentos diferentes aí pelo Brasil. Talvez a gente tenha que se desafiar um pouco para entender essa micro-regionalidade do comportamento do consumidor nesse momento. Acho que é isso. Não quero também me alongar muito, que eu quero ouvir os meus colegas, a Juliana e o Vitor também, nesse quesito também, né, Carlos? Você tá é isso aí. Não, tava no mudo aqui. Não, eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que você tem toda a razão. O Brasil, ele é um país continental e não dá para dizer que existe só um tipo de comportamento de uma região. Eu acho que a análise ela realmente precisa ser feita por micro-regiões. Né? Agora eu vou passar para a Juliana, passar a bola aqui para a Juliana. Eu queria entender de você, Joana, que assim, é especialista nessa questão do digital, né? Qual que é a importância dos lojistas terem o canal de venda online, além, obviamente, da loja física? Carlos, acho que uma coisa muito importante além da loja física, ter o online, significa muito mais do que apenas ter um e-commerce, né? Quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando em colocar o cliente no centro, né? Então, como o lojista vira digital. E aí, isso que é muito importante, porque o lojista ele já fez essa transformação digital. Ele já é o mini-channel, ele já compra onde, como e quando ele quer, né? Então, como que a gente, quando coloca o cliente no centro, passa a ter todas essas estratégias para atender melhor esse cliente. Então, a transformação digital, ela passa de focada no produto para focada no cliente. Então, uma vez eu fiz um curso, né, do Vale do Silício, enfim, que ele dava um exemplo que nunca saiu da minha cabeça, que eu gosto muito de falar, mas quando a pessoa ou o lojista está focado, isso serve para todos os setores, porque todos os setores vão se transformar digitalmente. Alguns são mais visíveis do que outros, né? Mas o varejo a gente consegue ver muito bem. E aí no curso ele deu um exemplo da Embraer, né? Então a Embraer ela vende jato. E quando você foca no produto, que é o jato, você passa a focar em inovações para o seu produto, né? Então, melhorar o design, como que eu torno o jato mais rápido, mais confortável. E quando eu faço essa transformação digital, que vai muito além de simplesmente olhar a tecnologia como um fim, eu me transformo em focada no meu cliente. Eu transformo a empresa em proporcionar a melhor experiência para quem quer se transportar de um ponto A para um ponto B.
E aí sim, eu começo a abrir o meu mindset, a abrir uma visão, ter um olhar muito mais amplo do meu negócio. E o varejo não é diferente. Ao invés de eu focar sempre em como vender um produto, eu focar em mudar e fazer esse shift de modelo de negócio e olhar em como eu proporciono essa melhor experiência para um cliente que já se transformou, eu passo a ter diversos canais. E cada canal isso é muito importante, cada canal vai trazer novos dados, né, que integrados, ele vai conseguir ter o fio condutor de um projeto do digital, que são os dados, né? Como eu me relaciono com esse cliente, como eu fortaleço esse relacionamento, como eu entendo o que o meu cliente quer. Então, hoje a gente vê muito o cliente sendo influenciado pelas mídias digitais. O cliente já vai na loja e pega o celular dele e busca os preços, né? Ele sai daquela loja e vai de novo buscar na internet, quero comprar delivery. Ele foi até a loja, mas ele quis comprar pela internet ou vice-versa. Então, é muito importante o varejista estar presente em todos os canais e oferecer essa experiência e essa melhor experiência de compra para o seu cliente, né? Perfeito, perfeito. Juliana, só para fechar, eu acho que esse comentário que você fez de que migrar para o online não é só ter lá um e-commerce, né, ter um site lá onde eu vendo os produtos, migrar para o digital é muito mais do que isso. Né? Eu acho que, não sei, eu imaginava algo mais simples, né? Imaginava que, poxa, eu tenho lá o meu site, eu já migrei para o digital. Você pode dar alguns exemplos ali de quais são esses pontos de contato que eu posso ter com o cliente? Claro, eu vou falar um pouquinho mais das estratégias, né, depois, mas você tem toda a parte de influenciadores, mídias sociais. Hoje, muita gente compra porque o influenciador está usando, né? Então, o Instagram, ele já tem aquele feed de produtos que você pode comprar por lá, né? E aí, a partir do momento que eu sou influenciado, eu vou até a loja física ou eu entro no e-commerce e aí começa um ciclo de cada tecnologia que eu uso, eu estou gerando dados, né? E como eu aproveito esses dados para realmente melhorar a experiência do consumidor e não simplesmente fazer um e-mail marketing geral, oferecendo berço para quem não tem nem filho, né? Então, eu acho que, passando um pouquinho, seria isso. Mas, assim, o que você falou é o que eu escuto de muita gente. Todo mundo acha que estratégias digitais é ter um app ou ter um e-commerce, né? E a transformação digital, que é um termo que muita gente às vezes não sabe o que significa, é a parte mais importante, né? Então, ele passa por mudança do modelo de negócio, mudança de cultura, e aí sim a gente entra na tecnologia como um meio para viabilizar isso. Entendi. Bom, vamos falar um pouquinho mais disso, né? Mais à frente aqui na nossa conversa. Não vamos estragar, não vamos dar spoiler aqui da nossa discussão. Eu queria passar para o Vitor agora, falando um pouquinho da Petcamp, né? A Petcamp, desde antes da pandemia, já vinha crescendo a sua presença no canal online. Eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho, né? Como que foi esse processo, desde do momento que vocês decidiram migrar para o online e qual foi o resultado, né, da implantação do e-commerce para a empresa? Ô Carlos, o processo nosso de digitalização, né, essa transformação digital que a Juliana estava falando, durou aproximadamente uns 4 anos, cara. Não foi simplesmente ir lá e botar realmente um e-commerce, né? A gente entendia que a Petcamp, por ser uma empresa familiar, ela tinha alguns problemas de organização dentro da loja, natural de todas as empresas familiares. E a gente tinha a obrigação de resolver isso antes, para que não gerasse nenhum tipo de transtorno durante a implementação, durante essa transformação digital. Então, foi um processo bem longo, bem criterioso, bem trabalhoso, que
que gerou até alguns pontos de dúvida para o mercado, por que a PetCamp ainda não está presente, mas exatamente para que a gente pudesse fazer essa transição de forma bastante adequada. Depois de 4 anos, a gente iniciou a atuação com e-commerce, isso foi início de 2019, e entramos nessa crise, acredito eu, bem estruturado, com bastante alternativas de atendimento, o que contribuiu muito para o crescimento do negócio durante essa fase de pandemia, né? Então, não foi simplesmente abrir um e-commerce mesmo. Eu concordo totalmente com o que a Juliana estava falando. Muita gente fala, por que você simplesmente não abre um e-commerce e começa a vender online? É fácil, tem um monte de plataforma de graça, põe no marketplace e simplesmente começa a vender. E eu particularmente, tenho uma ideia de internet onde eu vejo com muito cuidado a questão de vender na internet para vender somente preço. Quando a gente começa a vender somente preço, a gente perde toda a essência do nosso negócio. E é esse cuidado que a gente tomou, atrasando, vamos dizer assim, atrasando o faturamento, que poderia ter sido um crescimento muito mais rápido de faturamento, vendendo de qualquer jeito na internet, por simplesmente vender um produto mais barato, vou botar R$1 mais barato para o concorrente. E a gente adotou a estratégia de buscar exatamente um omnichannel, uma sensação qual a que a gente consegue oferecer dentro de loja, para que tenha essa junção de canal, para que todo mundo entenda que está comprando a PetCamp é diferente. Então, fizemos toda essa preparação antes de migrar e antes de simplesmente abrir um e-commerce, né? Aí, depois que a gente estava com tudo isso bem estruturado, abrir um e-commerce, implementar um app e tudo mais, muito tranquilo. Aí foi um processo muito rápido. Perfeito. Legal, Vitor. Acho que parabéns pela empresa. A história é muito legal. Eu vou passar para a Tânia a palavra. Eu queria saber, Tânia, o comportamento do cliente na realização das suas compras. Ele é diferente quando ele está fazendo uma compra no físico em relação a quando ele está fazendo uma compra no online ou não? Bom, é diferente sim. Eu acho que a Juliana falou bem isso. Eu acho que a gente tem que entender o consumidor no centro. Adorei isso, Juliana, que você falou, no centro das estratégias, né? Que é o que a gente prega nas escolas quando a gente ensina os nossos alunos e fala, o consumidor no centro das estratégias. Então, quando ele está comprando ou migrando de um ambiente para o outro, ele não consegue, Carlos, diferenciar o que é físico e o que é digital, porque para ele tem que ser uma coisa fluida. Ele espera um bom nível de serviço em ambos os canais, ele espera ser bem atendido, ele espera que ele encontre aquilo que ele procura, ele espera que ele encontre, que ele cumpra a sua missão de compra. Eu preciso comprar um presente, aí eu vou navegar no varejo digital, eu vou no varejo físico. Então, ele espera que ele consiga resolver, entre aspas, aquele problema que ele tem. Que pode ser um bom problema, né? Não precisa necessariamente ser um problema ruim. Eu sei que essa palavra não ficou muito clara, mas que pode ser uma oportunidade, vamos dizer assim. Então, o consumidor espera, quando ele está comprando no varejo digital, ele está comparando os serviços que ele tem de outros serviços digitais, como ele está comparando na loja física. E recentemente eu estava num webinar, outro dia, aprendi um negócio muito interessante com uma antropóloga, que ela disse o seguinte, que depois da Covid, nós como consumidores estamos aprendendo a nos relacionar com aquelas máscaras, com todo aquele aparato que a gente está tendo que sair às ruas, e como vocês podem observar, gente, eu uso óculos, então vocês imaginam, quando eu ponho a máscara, aquele treco embaça tudo, e eu vejo pessoas também nos varejos trabalhando com aquele face shield, então tudo isso causa no nosso comportamento de compra. No digital isso não é tão afetado, porque você está comprando num ambiente mais seguro na sua casa, mas quando você está no varejo físico, isso tem mudado um pouco.
os óculos embaçam, a máscara, ela tira parte da minha sinestesia, pensa isso, né? Eu não estou sentindo o cheiro direito, eu não ouço o que o vendedor fala, ou ele fala por meio da máscara desse face shield. Então, eu tenho percebido, outro dia eu pedi um negócio no açougue, te juro, foi umas 3 vezes para o atendente entender o que eu estava precisando, e ele fez errado. Depois eu também não quis causar problema, falei, deixa assim a pandemia, eu vou levar o que ele cortou para mim e vamos embora, né, Carlos? Eu fiquei assim. Então, tudo isso no varejo físico, acho que está mudando. Essa questão da distância, a questão de experimentar roupas, a questão do tocar roupas, né? E todo mundo vai lá e limpa o negócio que você tocou, põe a roupa em quarentena que você experimentou. Então, eu acho que a gente vai viver agora os próximos meses de um aprendizado mútuo, gente. E sabe, Carlos, eu não queria fazer um spoiler, mas tem uma pergunta lá no Perguntas e Respostas muito interessante, que eu não sei se você quer que eu responda agora ou mais para frente, mas eu acho que é isso. Eu acho que no varejo físico, hoje, nós estamos reaprendendo a nos relacionar socialmente com essa parnafenália de aparatos que a gente está usando. Eu acho muito estranho. Eu tenho percebido isso em mim mesmo. Imagino as pessoas, né? Como é que isso tudo vai ser quando a gente estiver falando de um atendimento presencial, né? Do vendedor ali no balcão da loja, né? Porque no varejo digital, a Juliana conhece super bem, mas eu acho que é mais fácil você estar ali, porém você não tem um atendimento presencial, né? Você vai ser atendido por um bot e tal, mas eu acho que o que a gente pode pensar é como unir esses canais, pensar em como um pode complementar o outro, né, Juliana? Acho que você pode falar mais disso. Como é que cada canal pode se sincronizar via WhatsApp? Como é que eu posso melhorar o meu relacionamento com o meu cliente? Então, eu tive recentemente uma experiência num shopping aqui próximo, e eu acho que eu já posso, talvez, complementar a pergunta, não sei o nome da pessoa, deixa eu ver, o Marco Saad. Marco Saad. Perguntando, se você quiser, eu já posso responder, eu respondo depois. Eu vou aproveitar que você está que você levantou a bola da pergunta, Tânia. Eu vou ler aqui a pergunta só para que todos os nossos participantes possam ficar aqui alinhados, né, e entender, obviamente, a resposta. Mas o Marcos nos mandou aqui uma pergunta direcionada para a Tânia, obviamente, e ele falando que, considerando os menores deslocamentos, né, a proximidade dos bairros residenciais, os espaços abertos, e a priorização dos produtos de primeira necessidade e serviços, você entende, né, que os centros comerciais no conceito de strip mall, né, que é justamente o produto da Best Center, né, terá maior oportunidade de multiplicação nos mais diversos mercados? Obrigado pela pergunta, Marcos. Não, excelente pergunta. Inclusive, lá no teste que eu fiz com a Daisy, a gente falou sobre isso, estava no meu slide lá, mas a gente já falou quase toda a minha apresentação, não se preocupe com isso. Então, eu me sinto muito segura, eu acho que todos os consumidores, num ambiente mais aberto, aonde eu não tenha que andar metros e metros dentro de um shopping fechado. Eu acho que o nosso modelo, eu já pus nosso aqui, hein, porque eu vejo a Best Center com uma super oportunidade, porque esse deslocamento pequeno, você está ali se sentindo mais seguro num mall mais aberto, onde você pode parar o seu carro, caminhar poucos passos e entrar em uma loja. Então, você até pode comprar, se o consumidor estiver muito inseguro, você até pode fazer de um jeito que as pessoas possam levar as suas mercadorias para um ambiente mais aberto, não fazer o consumidor ficar muito tempo em filas. A fila ainda continua estressante, mas eu acho que é um formato que deixa os consumidores mais seguros. Eu não tenho pesquisa, sabe, Carlos, para responder e a pergunta do Marcos com dados e fatos, porque isso está sendo pesquisado agora, enquanto está acontecendo. Mas eu garanto que se você fizer uma enquete com o seu consumidor, ele
vai dizer que ele se sente mais seguro. Eu posso te dizer que eu estou precisando comprar alguns presentes. E a primeira coisa que eu pensei foi num shopping aberto. Eu falei, ai meu Deus, aonde tem um shopping aberto perto da minha casa, que eu possa ir com segurança e que eu não precise estar num local muito fechado. Então, eu acho que essa pergunta foi excelente, estava no meu slide lá, eu ia falar sobre isso e realmente, Marcos, eu acho que a gente tem essa vantagem competitiva, usem isso com seus clientes, usem mesmo. Legal, Tânia. Pode comprar os presentes em um Best Center, próximo da sua residência. Eu vou passar agora a palavra para a Juliana. Queria que você, Juliana, eu já vou passar duas perguntas, tá? Eu vou te fazer uma pergunta minha aqui e já vou emendar com uma pergunta que nós recebemos de um participante, tá? Então, primeiro, como que nós fazemos a integração entre esses canais, né? Justamente isso que a Tânia comentou agora, né? Como que a gente faz essa integração entre os canais, né, físico e online, e quais estratégias os lojistas podem adotar de forma a aumentar suas vendas, né? E aí tem a pergunta aqui que nós recebemos de um dos nossos participantes, como que você enxerga uma oportunidade de transformação do pequeno lojista, que tem se sentido refém de algumas grandes empresas de delivery e marketplace, que têm consumido suas margens com tarifas elevadas e, por vezes, inviabilizando sua sobrevivência? Por favor, Juliana. Bom, primeiro passando pela sua pergunta, né? Eu acho que a transformação digital, ela passa por pessoas, né? Então, quando você me pergunta como fazer essa integração, eu acho que o ponto principal é que essa decisão ela tem que ser muito bem comunicada e tem que ser comunicada pelo top management, tem que vir de cima a decisão e engajar todas as pessoas, inclusive as que já trabalham com você, né? Então, acho que o Vitor deve ter passado por isso. Eu não sei se tem essa estratégia de omnichannel. Então, como que eu engajo o pessoal que está na loja física, né? Que vai passar a vender, buy online, compra online e retira na loja, né? Então, como que eu engajo esse pessoal para que ele também, a hora que não tem um produto na loja, venda num catálogo infinito através do e-commerce, né? Então, eu começo a ver a minha loja novamente como a marca, né? E não on versus off, que eu vejo muito isso, né? Então, é o gerente de e-commerce tentando vender mais, ou o gerente da loja tentando vender mais no físico. Nunca os dois estão integrados, né? Então, logo que começou a história de omnichannel, saiu até uma reportagem da Sephora que ela tinha a Sephora lá fora, né? Que tinha comunicado que não existia o consumidor do digital, nem o consumidor do físico, mas sim o consumidor Sephora. E aí, volta um pouco pelo que a Tânia falou, do cliente, ele quer ter uma experiência fluida, ele quer que a marca entenda ele como o cliente, não qual canal que ele está navegando aqui, né? Então, quando a gente fala de estratégias de integração, a gente tem diversas estratégias. Então, a gente tem desde o comprar online e retirar na loja, e aí que é muito além do que simplesmente botar um botão ali de retira em loja. Então, envolve toda a parte de estoque, né? Envolve toda a parte de processos, de procedimento. Quando esse cliente for até a loja física, ele vai ser bem atendido, ele vai achar o produto dele fácil. Quando eu vou até a loja e não tem todo os produtos, não tem todo o estoque, né? O Boticário, por exemplo, é uma loja de 40 metros quadrados, ele não tem todo o estoque do Boticário. Eu chego lá e não tenho o produto. Como é que eu faço? Então, quando você inclui estratégias como o catálogo infinito, e eu tenho ali a possibilidade de comprar os produtos que não tem na loja, mas que vai ser entregue na minha casa no dia seguinte, por exemplo, é uma super estratégia, né? Então, no Buy Online Pickup in Store, eu vou ter esse upsell. Então, eu comprei no online, vou até a loja, gosto de mais alguma coisa e compro mais. Então, quando a Via Varejo colocou, um exemplo, né? Quando a Via Varejo colocou
instituiu o compre online e retire em loja, mais de 30% das vendas que eram feitas no online tiveram essa estratégia. Então, e aí gerou mais o upsell, né? Então, você pode ter várias estratégias de ship from DC, né? Entrega direto do centro de distribuição. Aí eu me torno, às vezes, um marketplace. Então, a ReHap passa a vender produtos da Disney, da Marvel, que não tem no estoque dela, mas que estão ali no marketplace dela. Você vai entrar rehap.com.br e tem produtos que não são do estoque ReHap, né? Então, venda pelo WhatsApp, você tem diversas estratégias aí para começar a integrar isso e começar a ver o cliente como um só, né? E atendendo esse cliente, de novo, que já é o mini-channel. Quanto às transformações digitais dos pequenos varejistas, de novo, eu passo todo mundo tem que se transformar, inclusive os pequenos varejistas. Então, é achar a fórmula correta, cada negócio vai ter a sua peculiaridade, né? Mas você ficar na mão de marketplaces, entregando os seus dados para os marketplaces e tendo esse percentual aí cobrado, que não é um percentual baixo, como eu faço essa transformação digital e pego e assumo as rédeas dessa digitalização, né? Então, eu acho que é super importante, mas fica aí algo para a gente pensar, porque no final você não é a melhor estratégia, mas também é algo que vai potencializar a sua venda, sim. Então, como eu estou nesses canais de marketplace, mas como eu também faço a minha transformação digital. Eu não sei se vocês já viram, mas várias vezes você vê vários restaurantes que estão no iFood, mas que em determinado momento eles desligam do iFood e passam a entregar direto do delivery deles, né? Então, aí é um modelo que cada varejista vai ter que encontrar para achar a melhor solução para eles. Perfeito. Eu acho que uma experiência que eu tenho em relação a essa questão de como se desligar, né, do grande marketplace e começar a vender direto, principalmente para quem vende, por exemplo, pelo iFood, que são vendas recorrentes, né, aquela pizzaria que entrega todo domingo para o mesmo cliente, um restaurante que entrega ali o almoço segunda, quarta e sexta. Eu sempre, quando eu consumo por exemplo, do iFood ou de outros marketplaces, eu recebo a minha compra com algum cupomzinho ali, algum flyer, dizendo, olha, peça direto pelo WhatsApp e receba desconto, peça pelo telefone e receba um refrigerante grátis, por exemplo. Né? Então, muitas vezes, eu acredito, né, pelo menos, que oferecer esse tipo de desconto para quem vai lá e compra compra direto na loja é mais barato do que vender através de um marketplace. Então, acho que e devem existir, obviamente, outras formas, outras estratégias de talvez usar um marketplace como trampolim, né? Eu uso o marketplace para ampliar minha base de clientes e aí depois eu vou me desligando aos poucos, tentando trazer essa clientela para fora do marketplace. Bom, eu vou continuar aqui, passando a palavra agora para o Vitor. Eu queria, Vitor, que você detalhasse um pouquinho mais, né, na PetCamp, como que vocês fazem a gestão do dia a dia dos canais em relação a estoque, atendimento de cliente, marketing, etc. E aí a gestão do online e do físico, ela é feita de maneira conjunta ou você trabalha separadamente esses dois canais? Carlos, antes de responder aqui, na verdade, já está respondendo, né? Eu vou citar aqui um ponto que a Juliana estava colocando, né? Que ela falou como
como que a gente faz para motivar a equipe a unir esses canais online e offline? E acho que as duas respostas se complementam muito bem. Integrando todos os processos. Então, ter todos os processos integrados é essencial para que a equipe não olhe torto para determinado tipo de ação. Então, o operador de loja lá, ele tem que, se ele foi treinado para atender um cliente físico, o processo tem que ser exatamente igual para o cliente que não está lá naquele momento. O atendimento tem que ser o mesmo, o tipo de abordagem, o processo de registrar a venda no PDV tem que ser tão simples quanto, porque se você começa a criar alguma dificuldade para a equipe, ela começa a abandonar a ferramenta. Eu sempre tenho um olhar de ferramenta para a equipe. Não interessa se a ferramenta me dá excelentes resultados. Se ela não for simples, intuitiva de usar para a equipe e não tiver uma aderência ao nosso processo de trabalho, aquela ferramenta está descartada. Então, a gestão, apesar de ser tudo integrado, a gente tem dificuldades. A gente tem uma situação de um cliente comprar um produto que consta só uma unidade na loja e, ao mesmo tempo, esse produto está na mão de um cliente que não passou no caixa ainda. E isso vai acontecer sempre, não tem como. Esse tempo de integração entre uma plataforma e outra, ele vai ocorrer. E a gente tem que resolver isso da mesma forma que a gente resolve com o cliente na nossa frente. Não pode ser, esse pedido aqui não tem, deixa o papel ali em cima da mesa, quando chegar a gente manda. Não, você pega o telefone e você liga na mesma hora. A gente tem essa experiência. Quando começou a pandemia, a gente sofreu com prazo de entrega, acho que todos os e-commerce sofreram com isso, e começou a chover reclamação, né? Tanto que até o Reclame Aqui falou de publicar as reclamações. Eles deram um tempo ali que a reclamação chegava para a gente lojista, mas não era publicado para todo mundo, porque virou uma loucura. E naquele momento a gente chamou a equipe e falou: gente, vamos passar a conversar com o cliente do mesmo jeito que você faz na loja. O cara acabou de fazer um pedido, pega o telefone do cara, liga para ele e fala: olha, seguinte, não tenho tal mercadoria, deu um problema aqui, vou atrasar, porque são as mesmas pessoas. A gente tem que parar de falar canal online e canal offline. Isso existia antes da pandemia, agora não existe mais. Então, é pós-Covid e antes-Covid, né? Não existe diferenciação de canal, não existe canal físico e online. É tudo uma coisa só. E isso é muito importante, a gente tratar isso dentro da loja, tratar isso com as propagandas. Eu como consumidor, eu me sinto muito mal quando eu vou numa loja e eu não encontro o preço que está no site. Eu me sinto enganado, porque eu uso o site como um catálogo. Será que aquela loja tem? Então, aí vai a importância de um e-commerce muito além de simplesmente fazer a venda. Eu estou na loja de um concorrente, abro o site do cara e falo: mas na loja perto da minha casa, que eu estou acostumado a comprar, que eu conheço o balconista, que o cara me faz uma condição legal, ele tem esse produto também. E custa o mesmo preço. E daí nada mais frustrante do que você chegar lá e o cara te cobrar mais caro. Eu tive essa experiência como consumidor para comprar celular em uma loja, em uma rede de loja. Fui lá comprar 20 celulares para as nossas lojas. E o cara falou: não, o preço do site eu não posso fazer aqui. Depois, eu estou na mesma loja. Não posso. Eu falei: você não cobra o preço de site? Eu falei: cubro só de concorrente, mas do meu site não. Olha o tamanho da incoerência. E daí eu fiz o quê? Eu peguei o site dele e fui no concorrente dele de loja física, na expectativa que ele tivesse a mesma atitude. E o concorrente dele teve a mesma atitude. Ele falou: não, dessa loja aqui eu posso cobrir do site deles. E eu acabei pagando o preço do site do cara no concorrente. Então, esse é o grande perigo de enxergar as coisas como online e offline. Os clientes são os mesmos hoje. O cliente é a mesma reclamação, é a mesma insatisfação, ele quer o mesmo atendimento. Então, humanizar isso é extremamente importante, trazer esse atendimento de e-commerce. Quem está comprando, muitas das pessoas que estão comprando em e-commerce hoje estão se lamentando de não estar podendo ir na loja física, porque gosta da experiência de loja física.
Então, cabe a gente fazer com que essa experiência seja igual, seja tão prazerosa quanto. Ah, mas eu gosto de comprar em e-commerce porque eu não gosto de complicação. Ok, então eu tenho que te vender na loja física sem complicação e rápido, de forma que você se sinta tão à vontade quanto e-commerce. E quem gosta de comprar loja física, compre no e-commerce tão à vontade quanto na loja física, né? E, complementando a questão principal sua, Carlos, a integração de físico, online e físico. É entender que não existe essa diferenciação mais. Essa diferenciação acabou. Hoje tem que estar tudo integrado, tem que ser tudo a mesma coisa. Eu tenho o aplicativo, eu tenho o e-commerce, eu tenho venda por WhatsApp e eu tenho reclamação de cliente que fala, mas eu quero falar por telefone. E a gente quase não tem atendimento telefônico na loja. Então, já estamos revendo esse processo porque o cara quer do jeito dele. Fala, viu, eu quero pagar em dinheiro na entrega, eu não quero pagar em cartão, não quero pagar em cartão de débito. Então, sempre tem a mesma reclamação, o mesmo impasse. E a nossa função aqui no varejo é resolver problemas. O cliente que chega na loja para comprar um produto e eu não tenho estoque, eu tenho que resolver o problema com ele. Eu vou oferecer um melhor, eu vou oferecer um outro produto com um desconto, de repente, para ficar ao mesmo preço e suprir a necessidade dele. Ou eu vou dar um jeito de buscar isso no meu CD e entregar para ele. É a mesma coisa que eu vou fazer no e-commerce. É tudo igual. Então, o cliente tem uma concorrência de estoque, o cliente fez uma compra e esse estoque não está disponível lá na loja agora, eu vou pegar o telefone para ele e vou ligar. Falar, olha, você comprou uma caminha de estampa vermelha? Acho que você mudou aí. Cachorro fêmea. Olha, eu tenho uma outra aqui rosa, vê se você gosta da estampa. Gosto. E dá para concluir a compra do mesmo jeito. E até utilizar esse contato com o cliente para incrementar PA, peças por atendimento, ticket médio, aumentar a venda do e-commerce, que às vezes é impulsivo e só por preço, para que a gente possa oferecer o item adicional que nem sempre ocorre na compra à distância. Então, a gente tem trabalhado dessa forma lá na loja. Achei muito legal isso que você falou, Vitor, porque está muito alinhado com o que a Juliana comentou no começo da nossa apresentação, né? É colocar o cliente no centro. Né? Eu passei também já por uma situação semelhante a essa que você comentou, de olhar um produto no site e quando eu vou na loja comprar, o preço que querem cobrar de mim é diferente. Isso, para mim, é uma situação clara de empresa que não coloca o cliente no centro. Eles devem fazer um cálculo lá e falar assim, não, a margem na loja é tanto, a margem no centro no online é tanto, então o preço é diferente. Então, eles colocam a empresa, né, em foco e não o cliente. Então, muito legal isso. Acho que complementa aí, acho que exemplifica, né, de forma prática o que a Juliana comentou aqui um pouco antes da nossa apresentação. Carlos, só para complementar uma coisa que a Juliana falou também, eu gostaria de complementar isso. Sempre manter o contato com o seu cliente. Cuidado com ferramentas de iFood, de marketplace, que não te deixa ter contato com o cliente. Mantenha a sua base. O seu patrimônio é a sua relação com o cliente. É isso que manda. Quando a gente demanda isso, terceiriza isso para uma empresa e você passa a não saber mais quem é seu consumidor, você pode estar entrando numa zona bastante perigosa. É lógico que o momento, a urgência fez com que muita gente fosse para as plataformas sem nenhum tipo de preparação. E agora esses caras simplesmente não estão mais sabendo quem são os clientes deles. Isso é muito perigoso, porque a empresa, para colocar o cliente como centro das ações, precisa conhecer o cliente, precisa saber quem ele é, onde ele mora, o que ele faz, o que ele gosta. Se não souber isso, todas as suas ações vão ser feitas erradas. Você não vai conseguir nem sequer impulsionar uma ação no Facebook, porque você não vai saber quem é seu cliente. Qual é a classe social do meu cliente? O que meu cliente gosta? Você não sabe. Você está às cegas e daqui a pouco você descobre que eles simplesmente te desligaram do aplicativo e você não recebe mais nenhum tipo de pedido. E isso tem ocorrido com bastante frequência. Então, o que eu posso deixar de recado é para todos os varejistas: mantenham seus clientes próximos a vocês. Tenha o contato dele
sempre, para poder recuperar, para poder trazer esse cliente que deixou de comprar com você, para você poder ter contato dele e trazer ele de volta. Perfeito, Vitor, obrigado. Eu vou passar agora algumas perguntas aqui que nós recebemos dos nossos participantes. Começando aqui com uma pergunta que foi direcionada para a Tânia. Acho que é aqui um desafio, Tânia, para ver se você consegue responder essa, porque eu acho que essa pergunta ela é difícil, né? Como trabalhar o empresário que ainda não consegue enxergar os ganhos que a tecnologia pode ter às suas operações, né? Essa resistência, aqui na visão da pessoa que pergunta, né, do Roberto, não se justifica, dado as perdas que ele tem, e ainda assim ele resiste. Tem resposta a essa, Tânia? Eu acho que tem. Humildemente aqui, né, eu sei que muitos varejistas têm mais experiência do que eu tenho no dia a dia do varejo, mas eu acredito assim, eu tenho me aproximado muito de empresas de startup para entender o que elas fazem, muito ligadas ao varejo, muito ligadas a trade marketing, né? E o que eu percebo? Que as soluções, elas não são tão caras quanto a gente imagina. Então tem um mito, sabe, Carlos? Que todo mundo acha que, né, a Juliana depois pode confirmar isso, ela está balançando a cabeça, o mito de que a tecnologia é cara e inacessível. Então, eu tenho uma dica, que eu acho que fazer, testar, faz num pequeno, já que você não tem um investimento tão grande, faz de acordo com aquilo que você pode pagar e mede o resultado. Eu acho que assim você consegue provar que você conseguiu fazer uma alavancagem em cima daquela tecnologia. E isso é muito possível, esse é o modelo que as startups usam, né? Testando em pequenos lotes para ver se dá certo e depois, se não der certo, muda, faz outra coisa. Então, eu acho que a gente tem que pensar, aí para dar exemplos, para não ficar tão etéreo, o Vitor acabou de falar do contato com o cliente, a Juliana já falou também, e eu reforço isso, gente. Criar um programa de CRM. Ai, mas eu preciso de muito dinheiro. Não, hoje as ferramentas são mais acessíveis, gente. E ter o contato com o cliente. A gente conhece o cliente do nosso shopping. Eu já estou falando do nosso aqui, Carlos, porque eu já estou pegando essa coisa da Best Center, assim, já me encantei, porque eu sou muito fã desse modelo de shopping, sabe? Muito fã desse modelo de trabalho, e eu acho que é super importante a gente usar um programa de CRM justamente para a gente poder, por exemplo, estabelecer um relacionamento, estabelecer uma oferta, entender um pouco como esse cliente compra. O Vitor acabou de falar, então talvez um investimento inicial que possa ser feito nesse momento de pandemia é esse, porque se a gente também conhece o nosso cliente, a gente também tem uma oferta de produtos melhor na nossa loja, né? Se a gente não sabe o que o cliente quer, eu vou colocar produtos na minha loja, seja ela física ou digital, que o cliente não compra. Então, também uma coisa que eu acho, trabalhar um pouco mais com os dados. Tudo bem, a gente não tem condição de fazer grandes previsões de vendas, porque a gente ficou muitos meses com as portas fechadas, mas olhar um pouco os números antes da pandemia, olhar também o que está sendo vendido hoje, né? Quais são os produtos que o consumidor está buscando, né? Esses dados estão aí de alguma forma, né? Pergunta para o seu cliente, o que você quer comprar nesse momento? O que você está precisando? De repente, até essa aproximação que ele está precisando, né, Vitor? Acho que você falou bastante isso, né? Essa coisa de trazer o consumidor junto. Então, eu acho que esse seria um momento de investir um pouco em informação. Talvez você não precise de grandes investimentos, talvez montar uma base até no Excel, já se você não tem, faça isso, traga uma pessoa que possa te ajudar a minerar um pouco essa informação para você trabalhar melhor. Se eu puder dar essa dica, gente, eu não sei, é difícil no dia a dia, porque a gente é atropelado no varejo pela venda do dia anterior e do próximo dia, mas eu
começaria pequeno. Não sei se ajuda, mas acho que é isso, Carlos. Legal, Tânia. Eu queria dar um exemplo, um negócio que muitos lojistas nossos fizeram nesse período de pandemia, e é um negócio super simples, uma forma super simples de vender mais ou menos online, né? Usando o WhatsApp. Então, muitos lojistas não integraram o sistema, não desenvolveram um grande e-commerce, não fizeram grandes investimentos, simplesmente pegaram um celular, uma conta de WhatsApp, começaram a divulgar o número para os clientes, dizendo, olha, estamos funcionando, compre por WhatsApp, peça o produto que a gente entrega, ou você pode retirar na loja. Então, existem muitas formas, como a Tânia falou, simples de se testar, começar a fazer esse teste da venda em outros canais que não o físico. E aí depois, obviamente, quando esse negócio começa a ganhar tração, começa a funcionar, aí dá para fazer maiores investimentos, fazer um planejamento, fazer um site bonito, e etc. Eu acho muito legal, Tânia, a resposta. Eu queria passar para mais uma pergunta de participante, essa aqui direcionada para o Vitor, e acho que está um pouco ligada com o que você já comentou, Vitor. Como que você faz a gestão do pós-venda do e-commerce? Aí falando de trocas, pedidos errados ou reclamações. Carlos, você só repete para mim que dá uma gentileza. A pergunta, Vitor, é sobre a gestão do pós-venda, né, do e-commerce especificamente. Como que você faz essa parte de trocas, pedidos que foram enviados errado ou de reclamações das compras feitas no seu e-commerce? Essa é a parte complicada, mas eu coloco de novo lá a importância de tratar isso do mesmo jeito que a gente trata quando um cliente está na loja. Lógico que aí sim entra uma questão de ferramenta diferente. Hoje a gente faz um controle dessas trocas e de logística reversa bastante manual. Tá? A gente não tem uma ferramenta específica. Aí a gente está nesse cenário que você mesmo, que a Tânia citou, de não deixe de fazer. Temos ferramenta, temos um Excel, temos um papel e uma caneta e a gente consegue resolver. Mas a gente tem muito pouco retorno ou muito pouca reclamação de devolução. Eu acho que tudo isso se dá, se você conhece bem o seu cliente, se você conhece bem o seu produto, você vai poder confirmar algumas coisas com ele antes. Então, eu peço para que os funcionários comprou uma cama, passa todas as informações de novo para o cliente, entre em contato, olha, queria confirmar só se a cama realmente é isso. Eu recentemente comprei uma banqueta para minha casa aqui, para a cozinha, e eu fiz o pedido 10 da noite. Era 10h05, tocou meu telefone e a atendente do e-commerce falou, eu só gostaria de confirmar se você realmente comprou o tamanho certo. Essa banqueta realmente é para cozinha? Eu falei, tá bom, estou dando andamento no seu pedido, obrigado. Pô, na hora. Quanto que isso evitou de custo de uma cadeira que ia vir do Rio Grande do Sul para cá e, de repente, eu não tinha me atentado ao tamanho da banqueta. Então, com certeza, essa empresa já sabe que muito dos erros acontecem com essa questão de medida e opta por entrar em contato e resolver, garantir que não haja falhas dentro desse processo. Então, mais uma vez, é atender esse cliente como se fosse ali, como se ele estivesse na sua frente, né? Então, respondendo diretamente à pergunta, a gente não tem uma ferramenta específica para a gestão disso. A gestão ela é feita para cada um dos pedidos de retorno que tem ou de devolução. A gente trata ele imprimindo o papel com o pedido do cara e a reclamação e tratando com esse papel até o final. Gestão de estoque, todas as lojas nossas possuem uma gestão de estoque. Isso está integrado entre todas as ferramentas, tá? E o que é importante também é que a integração dessas ferramentas, a integração de processos é o que garante a qualidade do meu estoque. É o que garante que a qualidade do meu estoque
é real. Acompanhar os problemas. Então, se um problema de e-commerce, o cara comprou um produto e não tem na loja, não passa simplesmente, vou resolver aqui e tchau. Pega isso, põe numa caixinha para poder verificar por que isso ocorreu. Você tem uma falha de estoque, às vezes é só uma nota que não está integrada. Vai lá e corrija esse processo. Então, cai naquele que eu falei lá no começo. A integração das ferramentas, ela te traz muito benefício e te traz uma aderência muito melhor para essa função de omnichannel. Não dá para você falar de omnichannel sem ter integração de informações dentro da sua loja. Perfeito, perfeito. Eu queria fazer uma última pergunta, passar para a Juliana. Eu acho que essa pergunta complementa um pouco o que a gente vem discutindo aqui e o que a Tânia e o Vitor falaram. Mas falando especificamente dos consumidores, né? Os consumidores, eles estão cada vez mais buscando conveniência na forma de fazer suas compras, principalmente aquelas do dia a dia, né? Então, a gente já deu alguns exemplos, mas de forma prática, que soluções os lojistas eles podem oferecer para os clientes para que eles tenham um pouco mais de conveniência, para que eles consigam fazer suas compras com conveniência, sem sobrecarregar os custos de operação das lojas? Acho que a Tânia até já colocou algumas questões, né? Algumas coisas que pode ser feita, né? E reforçando aqui o que ela falou, muitas vezes a gente tem ideia de que a tecnologia é cara e não é. A inteligência artificial é caro e não é, muito pelo contrário, ela vem para te ajudar e para, às vezes, já fazer toda essa parte de segregar aqueles clientes, como que eu vou atingir aqueles clientes. Então, eu vejo muito isso. Não adianta você não ter dados, mas não adianta também você ter dados e não saber usar, né? Então, seja da forma que for, seja manual, você pegar aqueles clientes, eu acho que a principal forma de você fazer algo sem custo para aumentar suas vendas é você pegar o cadastro dos clientes que você já tem e trabalhar isso, né? Às vezes eu vejo muito cliente querendo, como que eu faço para pegar mais cliente? Eu vou fazer a propaganda aqui no Instagram, no Facebook, eu quero comprar mídia. E muitas vezes você esquece do ouro que você tem dentro de casa, né? E de como abordar esse cliente. Então, estratégias como o WhatsApp são maravilhosas. Eu acho só que tem que tomar um pouco de cuidado. Por exemplo, logo que começou a pandemia, eu acho que no primeiro mês eu recebi 10 consultoras diferentes do Espaço Laser. Não sei como pegaram meu telefone, mas as 10 me ligaram me oferecendo serviços. Então, assim, como que eu integro tudo e como que eu divido para que isso não aconteça, né? Porque eu estou vendo o Espaço Laser como eu não estou vendo como não sei quantas franquias, enfim. Então, acho que é um pouco do cuidado que tem que ter. Eu acho que o principal, sem custo total, é você ter um cuidado, um carinho, você, de novo, olhar para as pessoas. E transformação digital não é sobre tecnologia, é muito mais sobre pessoas. Então, como eu atendo esse consumidor, eu reforço muito isso que quando eu falo de transformação digital, todo mundo, você trabalha com tecnologia, né? Então, sim, a gente trabalha com tecnologia, mas sempre visando as pessoas. Então, acho que alguns exemplos bem bacanas, a ReHap está fazendo, ela tem o social selling, que é o compartilhamento de carrinho, né? E eu acho muito legal, é uma ferramenta que, para quem tem online ali, ela é super barata e dependendo da plataforma, ela já vem de forma nativa, né? Sem custo. O que eles fazem? A gente sabe que muitas vezes o consumidor tem uma dificuldade de comprar online. Então, o próprio consultor da ReHap ou um influenciador ou qualquer pessoa que seja, ela pode montar um carrinho, né, e enviar via Facebook, SMS, Instagram, WhatsApp, o link do carrinho e já está tudo pronto. É só a pessoa clicar em comprar e colocar o código de segurança do cartão. Então, acho que é uma estratégia que a gente adota muito para os nossos clientes. Outro dia também estava olhando o site da Arezzo. A Arezzo também tem ali o linkzinho de WhatsApp.
até fui testar, entre uma consultora falando com você, não entre o robô. Então, são essas coisas que eu acho que vão fazer a diferença. A Tokstok tem um online muito bom, tem várias estratégias bacanas também, usam muito a parte do Shop the Look, que eu gosto muito. Como eu compro o ambiente, né? Como eu compro o look, e mulher é muito assim também, né? Quando eu falo de look aí, como que eu combino o casaco amarelo com todo o look. Então você tem hoje ferramentas que puxam o que as blogueiras estão usando e mostram todo o look aí para a pessoa comprar não só o casaco, mas a bolsa, o tênis, a calça. Eu acho que tem várias estratégias, mas, de novo, acho que a principal é olhar o cliente, pegar os dados e atingir esse cliente com produtos que façam sentido para ele, né? E tratar bem os seus clientes. Não tem o produto, então eu vou me virar aqui para achar o produto. Um pouco do que o Vitor falou. Eu acho que, complementando aí o que eles já falaram. Legal, Juliana, obrigado. Eu sei que a gente está com o tempo estourado, mas a gente recebeu um grande de perguntas na ferramenta. Então, eu queria fazer mais uma só, antes da gente encerrar. Essa aqui direcionada para o Vitor. Vitor, como que vocês estão se preparando para esse retorno dos clientes para a loja física e dentro dos malls? Vocês não acham que após tudo que estamos passando, o varejo não deveria melhorar ainda mais a experiência do cliente no físico? Então, particularmente, o nosso ramo não chegou a fechar totalmente, né? Então, a gente continua atuando. O retorno dos clientes, agora as compras, cada dia mais está voltando ao normal. E a gente buscou ferramentas para poder trazer uma experiência de venda diferente. Uma das principais ferramentas, a gente aumentou muito o investimento em PDVs móveis. Mês que vem a gente deve estar inaugurando uma loja já totalmente sem PDV, sem fila, então no molde do que a Apple já faz há algum tempo. Tentar trazer um pouco da experiência de compra do e-commerce para dentro da loja física, né? A experiência da facilidade, de saber o que o cliente compra. A gente está começando a colocar alguns pontos simples, mas, por exemplo, enviar nota fiscal por e-mail para o cliente é um ponto onde a gente acesso. Uma coisa simples, mas que facilita para ele na hora que ele vai trocar um produto. Uma outra adaptação que a gente está colocando também, que a gente percebeu durante esse tempo, a burocracia que o governo exige que a gente faça numa troca de mercadoria. Para fazer uma troca de mercadoria, você tem que dar todos os seus dados, você tem que fazer um monte de burocracias lá. E a gente está tentando reduzir isso para o cliente, reduzir esse atrito para ele. Muitos clientes estão optando por experimentar produto pela internet, pela facilidade de devolver. Falar, vou comprar esse tênis aqui e vou tentar usar. Se eu não gostar, eu devolvo. A lei traz essa facilidade para o cliente. Ao meu ver, é um absurdo, é um baita custo que todo mundo tem que pagar depois, né? Mas tá assim e não adianta a gente reclamar, a gente tem que procurar alternativas. E uma das coisas, e a gente focou bem essa questão da troca, e estamos abrindo uma flexibilidade de troca já para o mês que vem, para que o cliente possa efetuar a troca sem burocracia, né? Sem grande justificativa. Comprei a caminha, meu cachorro chegou lá, deitou e não gostou, e ele nem quer deitar de novo. Tá bom, vamos devolver a caminha, paciência. E tratando isso, trazendo os fornecedores para tratar isso junto com a gente, porque senão é uma coisa que o e-commerce vai ficar muito à frente da loja física. Então, esse é um pequeno exemplo de uma adaptação que a gente pode fazer no atendimento de loja física para poder igualar um nível com o e-commerce. Perfeito. Perfeito, Vitor, obrigado. Bom, a gente já estouramos o nosso tempo aqui, estamos chegando aqui no final do nosso webinar. Eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem final para os nossos participantes, começando pela Tânia.
Tá uma delícia, né, Carlos? Acho que a gente ficaria aqui até tarde da noite, porque a conversa está muito boa, um bom papo, estou adorando. Bom, eu acho assim, como mensagem, eu acho que a gente tem que estar com a cabeça aberta hoje para o novo. Nós estamos vivendo um momento muito atípico nas nossas vidas e isso tem afetado as pessoas de maneira diferente, né? Tem pessoas que estão lidando bem com essa situação, tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que perderam entes queridos, e o nosso consumidor está mudando muito. A gente não sabe quanto desse comportamento pode perdurar. Ainda são coisas muito recentes para a gente dizer, né, Carlos, o consumidor mudou para sempre. Eu acho que não. Eu acho que nós somos latinos, sobretudo, somos afetuosos, gostamos de abraçar, beijar as pessoas, a gente tem esse calor humano. Então, acho que tem uma coisa importante no brasileiro, que é essa dificuldade que a gente tem de lidar com a distância, né? Então, acho que tudo isso, para mim, tem sido uma coisa muito atípica, né? Como pessoa, e estou fazendo até um depoimento pessoal aqui para vocês. Mas o que eu queria dizer com isso? Abra sua cabeça ao novo, é o que eu tenho feito, o exercício que eu tenho feito nos últimos meses. Essa questão da adaptabilidade a essa situação, e uma coisa que eu acho que é uma mensagem que fica para a gente pensar, não sei se vai tocar a vocês, mas que toca muito a mim, que é a empatia. Então, a gente se colocar no lugar dos nossos clientes. Como eu posso como eu posso fazer para que o cliente perceba que eu estou sentindo o que ele está sentindo? Então, eu diria que essas são as minhas mensagens finais. E agradecer muito pelo convite, Carlos, Deise e a Juliana da Best Center. Eu estou super à disposição de vocês, tá bom? Tânia, muito obrigado. Passar para a Juliana a sua mensagem final. Bom, eu acho que eu já falei aqui, né, mas eu queria enfatizar que a transformação digital ela acontece em todos os setores e quem ainda não fez a transformação digital, acho que o coronavírus veio para acelerar isso. E quando pensar em transformação digital, sempre pensar que isso passa por pessoas, passa por uma mudança cultural na empresa, que isso tem que vir de cima, essa decisão, essa mudança de cultura, e sempre colocando o cliente no centro, com as estratégias todas integradas, para que vocês potencializem esse relacionamento com o cliente, que é muito importante. Então, acho que essa é a minha principal mensagem. Queria agradecer também, Carlos, Juliana e Deise, muito obrigada pelo convite, foi um prazer. Como a Tânia colocou aqui, né, tá uma delícia o bate-papo. Eu também ficaria muito mais. Então, super obrigada, Vitor, Tânia, é um prazer também estar aqui com vocês, aprendendo um pouquinho mais. E acho que é isso. Obrigado, Juliana. Na próxima a gente faz um pouco mais longo e já emenda o happy hour. Combinado. Vitor, vamos lá, a mensagem final para a gente, para os nossos participantes. Eu acho que um recado que eu tenho, que eu gostaria de deixar é, primeiro, tomar cuidado com as profecias. Tem muita profecia de que, olha, agora vai ser assim, agora vai ser verde, agora vai ser amarelo. Cuidado, gente. Talvez nem tudo mude. Eu não saio apostando todas as fichas nisso. E também não fique sem ouvir isso. Escuta, segue seu feeling, conversa com mais pessoas, troca ideia, mas eu acho que muito disso vai só se misturar. O tal do novo normal vai ser uma mistura de algumas coisas novas com coisas antigas. Consumidor não vai deixar de ir em loja física. Eu tenho certeza disso. Eu estou apostando e estou inaugurando mais 3 lojas. Estamos indo para 23 lojas físicas. Eu aposto na questão da loja física. Eu aposto que o e-commerce vai crescer muito agregado à loja física. Ninguém vai competir com uma entrega de ração comigo lá do Rio de Janeiro entregando aqui mais barato que eu. Não vai. Eu vou entregar na minha região. Conforme muitos players vão entrando em e-commerce,
eu acho que a coisa começa a ficar complicado para quem quer atuar, quem quer sair abraçando o mundo, que nunca dá certo. Vai crescendo devagarzinho, vai atuando regional, vai atuando no seu... Quer vender pelo WhatsApp? Vende, começa vendendo dentro do seu condomínio, dentro do seu bairro, e começa a crescer. Depois vai para a sua cidade, depois vai para a cidade do lado, vai para o estado. Então, não adianta querer sair fazendo um negócio gigantesco da noite para o dia, que não é assim que as coisas funcionam. E um outro ponto, acho que o mais importante de todos, isso que eu tenho falado sempre para todo mundo, mantenha o contato dos seus clientes na mão, tenha isso, seja anotado na cadernetinha, seja no Excel, seja num baita CRM, mas tenha o contato deles, senão você vai ser engolido pelas plataformas aí que vão levar todos os clientes. Bom, tá joia, Vitor. Obrigado, Carlos. Vitor, obrigado, Tânia, Juliana. Tânia, Juliana, Vitor, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Não faríamos o nosso webinar se vocês não tivessem participado. Obrigado a todos os participantes. Desejo a todos uma ótima noite. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.